Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Adriana Franzoi apresenta a primeira de duas partes sobre diversidade geracional no mercado de trabalho, com uma introdução sobre liderança humana. Boa noite a todos. Eu sou a professora Adriana Franzoi Wagner e nós vamos falar hoje sobre a diversidade geracional e outras temáticas que estão diretamente relacionadas a este tema também. Então, dentro desta temática, que é uma temática bem ampla, a diversidade geracional, nós vamos falar também sobre funções da gestão, estratégia, os 3 P's, pessoas, processos e produtos / serviços, fórmula de sucesso da Disney, liderança do futuro e, em si, a diversidade geracional especificamente no ambiente de trabalho. Bom, me apresentando aqui rapidamente a vocês, eu sou administradora, sou formada e mestre também em saúde e meio ambiente, lá na Universidade da região de Joinville, na Univille, talvez alguém aqui seja de Santa Catarina, né? Mas estou já há alguns anos, quase 20 anos aqui em Curitiba, onde nós temos a nossa matriz do Centro Universitário Unidom Bosco. Na nossa instituição eu estou há 11 anos, né? Eu sou coordenadora de cursos desde que eu entrei, de cursos diversos, desde tecnologia, gestão, e também sou professora e coordenadora de cursos do presencial, além da educação à distância, e também coordeno a pós-graduação em EAD da instituição, em gestão de projetos. E aí a minha ampla experiência é, no total, na gestão, na educação e na saúde, onde eu fui convidada para estar com vocês hoje, né, para nós falarmos a respeito desta temática que é tão importante e que cada vez mais a gente vem escutando sobre este tema, né, na mídia como um tema comum, né, a todos nós, tá? Aqui acredito que muitos de vocês já são educadores ou serão, né, num futuro próximo, se alguns já estão aqui prestes a se formar, né? Ou aqueles que ingressaram este ano também na instituição, logo, né? O curso se encerra, né? Dependendo do curso, que nós temos cursos de 2 anos, de 3, de 4 anos, a maioria acredito que são de 4 anos, mas acredito que todos aqui, ou se não são líderes, tá? Na sua respectiva área, possivelmente exercerão no futuro a área, a função, né, de ser um líder. Então, esta temática vem com esse propósito também, né, de falar a respeito de vocês que serão no futuro coordenadores, né, de escolas, coordenadores pedagógicos, educacionais, diretores, né, ou por que não, estarão em órgãos públicos também trabalhando, né, como professores, por exemplo, nós sendo, né, professores, nós também somos uma liderança, né, dentro do nosso corpo docente, tá? Então, por isso que essa temática perpassa o mundo da educação também. Para começar a falar sobre essa temática, porque nós teremos 2 aulas, né, sobre esse assunto, será hoje e no dia 23 de junho, nós vamos iniciar falando sobre algumas funções da gestão, ou seja, né, ser um gestor, como eu falei para vocês, né, ou se vocês são hoje líderes, ou pode ser que serão daqui um futuro, né, próximo, a curto prazo, médio ou longo prazo, tá? Então, quando a gente fala de gestão, 4 pilares dizem respeito a esta temática, né, que todos vocês precisam conhecer. Começando pelo planejamento, dando sequência, porque é um ciclo, né? A organização. Após vem liderança ou a direção, né? Liderar ou dirigir. E, por último, o controle, tá? Então, este processo, ele precisa estar bem alinhado em cada uma das 4 funções. E nós vamos entender o que cada uma significa já aqui na sequência. O processo de planejar, até quando a gente fala das funções da gestão, vai além do nosso mundo profissional. Ele também é aplicável à nossa vida pessoal, se a gente for pensar, né? Então, iniciando lá pelo planejar, o que é o planejamento? Né? É estabelecer a missão e os objetivos da empresa, de uma escola, de uma organização não governamental, tá? Quando a gente fala em organização,
é a organização barra instituição, né? Perpassa esse mundo da organização privada, de uma instituição privada, de um colégio privado, de um colégio público, de um instituto, de um órgão não governamental, de um terceiro setor, tá? Então, quando eu falo sobre organização, entendam as instituições também. Então, o planejamento também estuda possibilidades, né, e alternativas, né, de diversas situações, de ações, de metas, de objetivos que eu quero implantar, né, num ano corrente, num trimestre, né, dependendo do corte de tempo que eu quero fazer também, tá? No planejamento também a gente define as necessidades de recursos, ou seja, eu sou diretora de uma escola, eu quero, no presente ano ou no próximo, ter mais 5 professores contratados, né? Então, o que eu preciso fazer? Minimamente é definir que recursos humanos, né, estarão presentes nesse meu planejamento, tá? O meu laboratório de informática aqui do colégio é muito pequeno, quero ampliar, gostaria de ter mais 20 máquinas. Como é que eu faço, né? Eu defino que nesse meu plano de ação eu preciso colocar ali minimamente mais, né, a ampliação dessa quantidade, né, dos equipamentos que eu preciso, da instalação e tudo que está por trás disso, tá? Então, falamos de recursos humanos, de equipamentos, podem ser financeiros, tecnológicos, tá? Então, eu preciso definir quais são esses recursos. E também é um momento que eu crio estratégias para atingir objetivos, né? Como eu falei, se eu faço um plano, né? Um planejamento orçamentário para o ano que vem, para o meu colégio, colocando ali minimamente que eu preciso da contratação de mais 5 professores, mais 20 computadores, né? Eu estou fazendo um plano. Então, essas questões, minimamente, esses 2 exemplos que eu já dei, são, sim, estratégias, né, e objetivos que eu quero para um futuro próximo naquele meu colégio, tá? E o que é a função organização? A função organização diz respeito a desenhar cargos e tarefas específicas, cria a estrutura organizacional, estabelece políticas e procedimentos e define a alocação dos meus recursos. Então, se eu falei lá que eu preciso de mais 5 professores, né? Eu vou colocar lá quais serão as tarefas específicas. Ele será destinado ao ensino fundamental séries iniciais. Não, será lá do ensino fundamental anos finais, né? Eu destino isso, né? Quem que irá se reportar, né? Então, todas essas questões burocráticas, digamos assim, da área de RH, estão definidas aqui dentro do processo da função de gestão, que é organização. Na sequência, como terceiro passo, é o passo da liderança ou direção. Dependendo do autor, vai trazer essa nomenclatura, ou direção ou liderança, tá? Aqui, nada mais é do que, de fato, um líder, um gestor, o coordenador, o diretor, né? Conduzir e motivar os colaboradores na realização das metas organizacionais, né? Por exemplo, eu coloquei uma meta lá que o meu colégio, no ano que vem, ele vai receber algum título. Então, eu preciso que os professores me apoiem nisso, né? Para que eu consiga buscar, né, essa minha meta que eu estabeleci, tá? E apresenta também soluções de conflitos. Como eu falei, né, nós falaremos mais adiante das diversidades geracionais. Então, por exemplo, se eu sei que tem um público de professores que tenha uma idade na faixa etária de 50, 60 anos, né, outra de 30 a 40 e uma outra de 20 a 30, eu minimamente sei que eu tenho 3 gerações dentro da minha escola, dentro do meu colégio. E como que eu faço, né, para resolver alguns problemas, alguns conflitos organizacionais, né, institucionais que podem acontecer, né? Então, vamos trabalhar a respeito disso também. O líder, né, o diretor, ele precisa se atentar e resolver esse problema, né, essa questão dentro desse mundo das funções da gestão. E, por último, nós temos o passo que é controle. Tá? Então, planejamento, organização, direção e controle. Como eu falei, é um ciclo, tá, que tem começo, meio e fim.
No passo do controle, olha só o que diz aqui: executar as funções, executar as ações necessárias para a melhoria do desempenho. O que isso significa? Significa que ao final do meu plano de ação, daquilo que eu projetei, do meu planejamento orçamentário, se eu projetei minimamente lá que eu preciso mais 5 professores contratados para 2026 e mais 20 computadores, ao final desse processo, lá em 2026, eu preciso minimamente verificar se aquilo que eu planejei em 2025 se concretizou em 2026. Caso não, entender o porquê não e aplicar uma ação corretiva, né? Foi um problema na solicitação, né? Entender o porquê eu não cheguei naquela minha meta desejável, né, ao futuro, tá? Então, isso é muito importante quando nós temos o papel de gestor. E como eu falei, até mesmo sendo professor, nós temos, né, nós conseguimos aplicar essas ferramentas dentro do nosso ambiente, tá? Para que nós possamos avançar e entender lá na frente onde nós chegaremos com o conteúdo da nossa aula, nós vamos entender inicialmente o que é a gestão estratégica. Tá? Então, entendemos as funções da gestão. Estão percebendo que nós estamos avançando conforme nós entendemos um conceito. Então, entendemos inicialmente a questão da gestão, e agora vamos acrescentar a estratégia, né? Então, o que é a gestão estratégica? Eu gosto de utilizar muito autores que dizem, né, que falam a respeito daquela temática, porque nós temos uma premissa na pesquisa: nós não somos ninguém até que nós conseguimos publicar, de fato, né, algo para a sociedade. Então, eu trago vários autores na minha aula para que a gente possa ter esse embasamento teórico de quem já escreveu algo a respeito, tá? Então, olha só. Freitas, em 2024, na página 11, nos diz o seguinte conceito sobre estratégia. Estratégia é tudo aquilo que é conhecido e é preciso fazer para atingir os objetivos. Esse objetivo precisa representar a visão de crescimento, desenvolvimento e resultado de uma organização. Então, percebam, ele divide em crescimento, desenvolvimento e resultado, né? Que também é um processo, né? Eu preciso crescer, desenvolver e demonstrar, dar algum retorno. E ele continua: estratégia vem do grego strategos, que significa general ou comandante. Na sua definição mais ampla, estratégia é o plano de ação ou direção escolhido para atingir um objetivo. Observem que nós temos aqui, ó, aquilo que eu falei lá no início. Então, na nossa aula, nós teremos essa retomada, muitas vezes, de conceito, né, para entender o porquê que eu estou trazendo por partes certos conteúdos, tá? Então, aqui, observem que ele traz que estratégia é o plano de ação ou direção. Lembrando que direção é uma das funções da gestão que nós falamos anteriormente. Ela é amplamente utilizada em diversos contextos, incluindo negócios, guerra, política, esportes, educação, né, e por aí vai. A estratégia é essencial para o sucesso em qualquer empreendimento, pois é ela que ajuda a definir as metas, os recursos necessários, os prazos e as prioridades. Então, quando nós falamos ali de plano de ação, eu posso colocar minimamente nesse plano de ação o quê, né? Posso colocar o que é a meta, quais recursos eu precisarei, quais serão os prazos, quais são as prioridades. Então, posso definir também estas questões, tá? Para que a gente possa adentrar e entender um pouco mais desse mundo da gestão, para que a gente possa chegar lá no final e entender, né, conversarmos a respeito da questão da diversidade geracional, nós temos que entender que em qualquer organização ou instituição, lembrando que nós estamos utilizando a palavra organização, mas em tese também a gente engloba as instituições de ensino, tá?
nós temos que entender que esse mundo, que a área de RH trabalha com o planejamento estratégico, que ele é fatiado numa pirâmide em 3 partes, tá? Então, nós temos lá a parte estratégica, que são poucas as pessoas que estão nessa fatia da pirâmide, né? Então, nós temos ali diretores, né? O governo, caso seja de uma instituição de ordem privada, pública, né? Ou privada, daí os CEOs, os presidentes daquele grupo institucional, tá? Na sequência, a gente tem o que nós chamamos de grau, nível tático, que são ali, geralmente, coordenadores, né? Um professor ou outro que trabalha com um grupo de pesquisa, tá? Então, nessa fatia, nós temos o grupo tático, que desdobra aquilo que o estratégico solicita, tá? E abaixo, o operacional, que é onde nós temos a maior parte dos colaboradores, é o que na gestão nós chamamos de operacional, né? Que a base maior aqui, nesse caso, será quem, né? Os professores, tá? Pessoal, tem uma mão levantada, eu peço que vocês esperem, que ao final nós vamos conversar a respeito, tá? Então, a gente faz uma pausa para as perguntas também. Bom, então, entendemos que dentro, né, de um processo organizacional, que a instituição, ela está ali definida como um órgão também, nós temos essa divisão, né, de funções dentro desse ambiente, estratégico, tático, operacional. Um desdobra para o outro. Quando o estratégico desdobrou para o tático, né, o tático desdobra para o operacional, que é esse que vai, de fato, fazer acontecer, tá? Então, entendendo isso, nós temos dentro da gestão, e nós aplicamos isso dentro dos ambientes organizacionais e das instituições, o que eu gosto muito dessa ferramenta, né, é a ferramenta que a gente chama de 3 P's. O que seria, professora, né, esses 3 P's? O primeiro P diz respeito a pessoas, que é o maior capital humano dentro de uma escola, dentro de uma instituição, dentro de uma ONG, né? Sem pessoas você não faz nada. Então, eu gosto muito do autor que criou essa ferramenta, que ele fala dos 3 P's. Então, pessoas, depois ele fala de processos, né? Os processos educacionais, os processos, né, da gestão daquela escola, daquele colégio, tá? E também o produto / serviço. Dentro de alguns livros, né, eles trazem muito a lógica de produtos, mas lembrando que quando nós trabalhamos com educação, nós estamos falando do quê? Não de produto, e sim de serviço, é um serviço educacional, tá? Então, eu adaptei e coloquei / serviços, tá? Então, esse autor aqui, não sei se vocês conhecem, ele se chama Marcos Lemonis, ele é um grande empresário dos Estados Unidos, que ele tira algumas empresas e organizações da falência, né? E aí, por que ele faz isso? Ele faz com que essas empresas não tenham a falência, mas aí ele fica, né, como sócio majoritário, ele tem a maior parte das ações da organização, 50% mais, sempre é assim, mas o pilar principal dele, quando ele faz esse tipo de negócio dentro daquele ambiente, é fazer com que as pessoas não sejam desligadas, fazer com que as pessoas se mantenham naquele ambiente, que muitas vezes é um ambiente que a pessoa está ali há anos, que ela gosta muito, né, que ela tem uma paixão, uma motivação para estar naquele ambiente. Então, ele faz esse trabalho e nos 3 P's, ele sempre deixa bem claro que o mais importante dos 3 P's é o P de pessoas. Vocês vão entender o porquê que eu estou buscando e trouxe essa ferramenta aqui mais lá na frente, tá? Então, o foco deles são pessoas, que, como eu falei para vocês, né, é o coração de um colégio, de uma instituição de ensino, de uma empresa, né? Sem pessoas, não há empresa, não há colégio, né? Espero que vocês reflitam sobre isso. Então, ele coloca, né, que os 3 P's são elementos fundamentais de uma estratégia do negócio, né? Então, estamos avançando, entendemos lá as funções, né, de um gestor,
encaminhamos para a gestão estratégica e agora falamos sobre estratégia de negócio. Segundo a Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, em 2019, a Escola de Governo são as escolas, né, que capacitam os servidores, diz assim a seguinte frase, lembrando que eu trago autores para as minhas aulas, né? Diz assim, né? Então ele reforça que o capital humano é o mais importante recurso da organização. E aí complementa, a gestão de pessoas orientada para resultados é a capacidade de se explorar os potenciais humanos, ainda que latentes, para gerar resultados organizacionais e individuais. Deter a excelência nesta metodologia é essencial para o sucesso de qualquer organização ou instituição, para tanto se enseja liderança. Que se coloca aqui, né, que um bom líder, né, ele percebe o quão é importante potencializar as habilidades e as competências dos seus colaboradores, dos seus servidores, tá? Eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Curitiba, dentro da Escola de Governo, no IMAP, né? Não sei se tem alguém aqui que trabalhou já ou se está dedicado, né, hoje numa escola de governo, mas lá nós tínhamos duas frentes, né, o PDC e o PDI, o Plano de Desenvolvimento de Competências, onde era agregado ao servidor cursos e capacitações para que ele melhorasse o seu potencial, ou até mesmo se ele, dali, né, a um tempo, ou naquele momento, assumiu um novo cargo, né, ele fazia novos cursos para que ele tivesse, de fato, a competência técnica para assumir aquele cargo, né? E o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que se observa individualmente, né, as questões que aquele colaborador, né, precisa para, né, realizar um treinamento, uma capacitação que ajude ele, tá? Então, é muito importante quando a cidade, a prefeitura ou o estado implanta uma situação como essa, uma escola de governo, tá? E aí, claro, existe também a nível nacional, caso, né, alguém aqui já tenha feito cursos, que é a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Então, na ENAP também se tem cursos, né, até mesmo muitas vezes para o cidadão, não necessariamente para o servidor, mas para o cidadão também existem cursos via ENAP, tá? Então, a ENAP, tanto a ENAP como qualquer outra escola de governo, ela tem essa visão, tanto a nível individual como a nível profissional, como eu falei, né? O profissional é o PDC e o individual é o PDI, tá? Segundo essa mesma escola, eles complementam com a seguinte citação: a relação perfeita entre líder e liderados, ou seja, né, o líder e seus subordinados, ainda caminha aquém do desejado. Todavia, a pequena parcela que já avançou neste quesito tem evoluído sistematicamente. O gerente, né, então, antigamente a gente tinha muito papel do gerente, né? E aí, lembrando que na gestão a gente estudou o avanço sobre isso, né? Que é a lógica do líder, né? O líder é um papel muito mais exemplar hoje do que o papel do gerente, né? Antigamente nós tínhamos, inclusive, né, os papéis de gerentes educacionais, tá? Mas, então, essa mesma escola diz assim, né, que o gerente, ditador, autoritário, está desaparecendo rapidamente. Muito se ouve falar das distintas práticas de gestão de pessoas voltada para resultados. No entanto, sem ênfase na máxima de que o capital humano de uma organização, de uma instituição, é seu ativo mais importante. Saber conduzir as pessoas de forma que elas apresentem um desempenho excelente e então se atinjam resultados almejados é condição basilar aos líderes atuais. O cerne da questão é gerir com excelência, contagiando todo o capital humano para que se alcance os objetivos pré-estabelecidos. Então, observem novamente aqui o reforço da questão do capital humano, né? Da importância dessa temática aqui para nós, tá?
Então, né, a gente se pergunta assim, tá, mas como colocar isso em prática, né? Como praticar a gestão de pessoas orientada para resultados, visto que nós entendemos que as pessoas, né, é o bem mais precioso de um colégio, de uma instituição, de uma organização, né? Por exemplo, sem pessoas numa indústria, né, não se tem a fabricação, né, de nada. Então, essa escola diz que é necessário inserir na prática diária, todos os dias, quesitos como planejamento, organização, direção e controle. Olha só que interessante. As 4 funções da gestão que nós vimos lá no início da nossa aula, né? Então, diz planejamento, organização, direção e controle, comunicação sem ruídos, motivação, feedback, treinamento e desenvolvimento, entre outros. Vamos recapitular aqui então. Então, vimos que indica aqui como prática diária o planejamento, a organização, a direção, o controle, comunicação sem ruídos. Isso aqui, como é importante, a gente ainda fala sobre isso, porque a gente ainda não venceu esse problema que existe em qualquer instituição, né? Uma comunicação clara, eficaz, muitas vezes, né? Na realidade, ela é, né, algo muito importante dentro de um ambiente, porque uma comunicação com ruídos, né, geram vários problemas, né? Motivação, feedback, né? Você motivar, né? Dar um incentivo, né? Agradecer alguém, feedback, né? Que seja construtivo quando você faça ou quando o seu líder faz para você, né? Que você tenha o entendimento que aquilo que ele está falando para você será, né? Para o seu crescimento, tá? Treinamento e desenvolvimento, a gente veio falando sobre isso, né? A gente falou sobre PDI, PDC, né? Sobre as escolas de governo, tá? Visando sempre a melhor gestão e, consequentemente, a assertividade dos clientes internos, que são os funcionários da empresa, né? Então, inicialmente, né, digamos aqui, num colégio, professores. Gerindo esses comportamentos internos, a gestão de pessoas orientada para resultados será cada vez mais, né, será cada vez capaz de maximizar a qualidade de vida e produtividade dos clientes internos, né, dos seus professores, promovendo o desenvolvimento profissional, aumentando a eficácia e eficiência, além de reduzir o turnover, né, as faltas, né, atestados médicos, né, e, consequentemente, os benefícios organizacionais, institucionais e individuais serão imensuráveis, né? Então, serão muito positivos caso nós consigamos, né, ter estas atitudes, estas práticas no cotidiano, né, do ambiente organizacional, do ambiente escolar, tá? A gestão de pessoas orientada para resultados é essencial ao crescimento de qualquer organização, de qualquer instituição. Atualmente, valorizar o capital humano tem sido o diferencial que impulsiona a organização, a instituição ao seu crescimento. Esta metodologia apresenta resultados extremamente positivos, tanto para as instituições quanto para os clientes, né? Para os alunos, né, que estão recebendo ali um serviço, né, de um professor que está realizando sua atividade de uma forma motivada, por exemplo, né? Ao gerar humanização no ambiente de trabalho, a gestão oportuniza melhoras na qualidade de vida, na autoconfiança e autoestima dos geridos. Por consequência, uma equipe com essas peculiaridades gera resultados efetivamente excelentes, pois se funde com as metas organizacionais e trabalha comprometida para a totalidade do êxito. É o que complementa a Escola de Governo do Mato Grosso do Sul. A gestão orientada por ou para resultados, especialmente no contexto da gestão de pessoas, busca alinhar os objetivos organizacionais com o desenvolvimento e a motivação dos colaboradores. Essa abordagem enfatiza a importância de métricas e indicadores que avaliam não apenas o desenvolvimento individual,
mas também o impacto coletivo no alcance das metas estabelecidas, né? Então, também aqui, né, as metas gerais, compartilhadas, né, como dentro do colégio, por exemplo, né, não somente a individual, mas as coletivas também. Falamos da comunicação sem ruídos, né? Então, aqui a gente vem com essa lógica aqui da comunicação clara, né? A comunicação clara das expectativas e a definição das metas específicas são fundamentais para que os funcionários, para que os professores, diretores, coordenadores compreendam seu papel na organização, dentro do colégio, dentro de uma instituição. Além disso, o feedback contínuo e construtivo desempenha um papel crucial, permitindo ajustes e reconhecendo conquistas. A gestão de pessoas nesse modelo deve ser proativa, promovendo o engajamento e a capacitação dos colaboradores. Investir em treinamentos e desenvolvimento. A salvação. Só retomando aqui, pessoal. Investir em treinamentos e desenvolvimento de habilidades é essencial para fomentar um ambiente de aprendizado. Vejam que, novamente, numa citação vem a lógica de treinamento e desenvolvimento, tá? Assim, a cultura organizacional, a cultura institucional, se fortalece, criando um ciclo virtuoso de produtividade e satisfação. Em última análise, a gestão orientada por resultados não se limita a números. Ela valoriza o potencial humano como motor para o sucesso institucional. Falando de líderes, é fundamental, antes de tudo, a pessoa. É uma frase do Meneghetti, 2022, no livro que ele escreveu falando sobre projeto Líderes, tá? Então, observem novamente e reflitam sobre essa frase. Falando de líderes, é fundamental, antes de tudo, a pessoa, né? Então, a pessoa humana, como nós vimos ali, né? Uma humanização, que tenha comunicação clara, que dê feedback contínuo e construtivo, que seja proativa, que invista na sua equipe, trazendo, né, o T&D, pesquisa, né, treinamento e capacitação, né, que desenvolva as habilidades da sua equipe, que fortaleça o vínculo, né, de produtividade, né, que posteriormente, consequentemente, terá ali a satisfação, tá? Essa aqui, né, para mim, esse slide aqui em especial é um dos momentos mais significativos quando eu falo sobre essa temática, e aí eu trago para vocês, né, algo que é aplicável em qualquer ambiente, né, organizacional, institucional, colégios, né, como eu falei inicialmente, particulares, públicos, organizações não governamentais, tá? A Disney, ela é a maior empresa de entretenimento no mundo, né? E isso não envolve somente os parques de diversão, mas também todas as outras unidades de negócios que ela possui, como, por exemplo, os seus hotéis, os seus restaurantes, né? Ela tem um ambiente de capacitação para os colaboradores e também ela abre para pessoas do mundo inteiro, que inclusive vão, né, até lá muitos CEOs, presidentes, né, diretores, pessoas renomadas de instituições de grande porte, vão até lá fazer cursos, que é o Disney Institute, tá? Então, a Disney, o que eles perceberam, né? Esse livro eu indico para qualquer profissional. O que a Disney, em 1990, percebeu? Eles perceberam que, para se ter resultados, para se ter lucro, não era o cliente que vinha em primeiro lugar, né? Não era o aluno, seu cliente, que vinha em primeiro lugar. Eles perceberam que quem vinha em primeiro lugar era o colaborador. Então, até quebra uma grande frase, um grande paradigma, né, que as pessoas, as organizações falam assim, o cliente vem em primeiro lugar, né? E isso, para nós, no mundo da gestão, né, no mundo das instituições, quebrou um paralelo, assim, um paradigma gigantesco, né? Não são as pessoas que, não são os clientes que vêm em primeiro lugar, e sim as pessoas.
As pessoas quem? As pessoas que trabalham dentro da organização. Porque eles entenderam que as pessoas que estão dentro das organizações, as pessoas que estão dentro de um colégio, né, se elas estiverem felizes, motivadas, elas farão tão bem o seu trabalho que o resultado será uma consequência. Olha que sacada, né? Olhem que visão, né, de quem conseguiu em 1990 perceber essa atitude, esse movimento. Então, indico para todas as áreas este livro aqui, né, o Criando Magia, do Lee Cockrell, que ele traz 10 estratégias de liderança desenvolvidas ao longo de uma vida na Disney. Então, isso aqui cabe para qualquer liderança, como eu falei para vocês, até você, professor, né, até você que está ali em sala de aula, você é um líder naquele momento, né? E aí, esse esquema que nós temos aqui no slide, ele está na página 25, que para mim é o auge né, desse livro, que é esse esquema, em que diz a fórmula de sucesso da Disney. Liderança é igual à excelência do elenco são os colaboradores, que é igual à satisfação dos convidados, que são os clientes, que, consequentemente, gerará, né, dará os lucros, os resultados financeiros que eles desejam, né, nos seus negócios, tá? E olhem que interessante a nomenclatura que eles usam no livro, olha que bacana. Os funcionários, os colaboradores, eles chamam de elenco, né, o seu elenco. Os clientes, né, a lógica aqui, os alunos, por exemplo, eles chamam de convidados. Por que será convidados, né? Vou citar aqui um exemplo para vocês. Quando nós temos e sabemos que, né, a gente vai ter um convidado que vai até a nossa casa ou até o nosso colégio, né, a gente não quer que seja, né, um ambiente prazeroso, satisfatório, né, que a gente possa servir um café, um chá com a melhor louça possível, né? Então, é essa lógica. Eles entendem que os clientes são convidados, né? Então, querem ter um melhor ambiente para servir, para que aquelas pessoas possam viver naquele dia, naquele parque, né? Num hotel, num restaurante, ter a melhor experiência possível, né? E o porquê que nós não podemos fazer isso nos nossos colégios, né? Ter a sala mais bem organizada, limpa, que ela seja um ambiente que o aluno tenha satisfação em estar lá dentro, que ele tenha motivação de ir ao colégio a cada dia, né? Todos os seus dias, tá? Então, para mim, é algo que eles ensinam isso no Disney Institute, né? Como falei para vocês, mas esse livro, ele traz essa série de pensamentos, né? Das estratégias de liderança, e aí ele começa por essa lógica. Então, pensem e reflitam, né? Vocês que são professores, coordenadores, diretores, né? Que, em primeiro lugar, você precisa pensar no seu colaborador. E, consequentemente, será lá no aluno, no seu cliente, seja quem for a prestação do seu serviço educacional, né? Ah, eu sou professor particular, né? Tenho ali minha equipe, tenho minha escola de inglês, escola normal, né? Seja o que for. Em primeiro lugar, é a tua equipe. E ela, estando feliz, ela vai replicar, vai fazer um bom serviço, vai fazer um bom trabalho, né? Isso vai te gerar, sim, lucro, resultado financeiro. Você terá uma empresa sustentável financeiramente, tá? Então, isso aqui, ó, foi algo genial, criado lá em 1990. Dando sequência para isso, né? Então, é mencionado assim nessa parte do livro. Criar experiências memoráveis para colaboradores, né, para o elenco, que eu falei para vocês que eles chamam os colaboradores de elenco, e clientes, né, que são os convidados. Isso aconteceu ali nos anos 90, esse estudo, essa inteligência, né, lá na Disney World, em que a liderança, eles trabalham liderança eficiente. O estudo revelou que as unidades de negócios que recebiam as notas mais altas dos convidados em termos de satisfação eram as mesmas cujos líderes recebiam as notas mais altas de seus colaboradores diretos por terem qualidades como. Então, observem que para chegar nessa lógica,
eles fizeram uma pesquisa, eles têm pesquisas, né? E aí eles perceberam que os setores que mais tinham nota alta é porque também o líder tinha essa nota alta, né? Então, eles cruzaram esses dados para chegar nessa lógica. E aí, as qualidades principais, com as maiores notas, eram relacionadas ao quê? Saber ouvir, saber monitorar, saber delegar decisões e reconhecer o esforço das pessoas. Lembram das funções da gestão que nós vimos lá no início? Planejamento, organização, direção e controle. Falamos ainda de comunicação sem ruídos, treinamento e desenvolvimento. Percebam que uma informação tem sequência à outra, né? Nessa nossa aula, nessa nossa palestra. Ou seja, o que isso significa? A ótima liderança conduz à excelência dos funcionários, que gera satisfação dos clientes e sólidos resultados financeiros. Em outras palavras, né, não é o cliente que vem em primeiro lugar, e sim a liderança, os colaboradores, né, que é o que finaliza o CoCoREM em 2017. Então, lembrando, não sou eu, professora Adriana, que falo isso, né? Lembrando que eu falei para vocês lá no início. Eu estou trazendo recortes de autores que já escreveram a respeito. Tá? Então, tudo isso, todas essas informações são fundamentadas em autores que já escreveram algo, né? E aí, se vocês forem replicar estas informações, que são informações importantíssimas, né? É importante evidenciar os autores, né? Como eu estou fazendo, tá? Observe, então, né, nós falamos ali que neste livro são descritas 10 estratégias. E aí, na divisão das 10, 2 dizem respeito à estrutura organizacional, ou seja, né, de burocracia, quem é liderado por quem, né, lá do item organização que nós vimos nas funções, tá? E 8 se concentram em pessoas. Então, lembrando, as pessoas são o ativo mais importante de um ambiente, né? É a relação 80-20 que a gente chama, que é a importância vital de inspirar, motivar e ensinar, dentre outras características, tá? Então, o Lee Cockrell fala sobre isso na página 36. E aí, para conhecimento de vocês, né, quais são as 10 estratégias de fato? Lembre-se que todos são importantes. Então, excepcional essa frase, né? Desde quem mantém o ambiente organizado, limpo, né? Até um CEO, né? O diretor, o chefe master daquele ambiente, né? Eu lembro que quando eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Curitiba, que nós fazíamos, elaborávamos, né, os cursos para os servidores, a gente falava que a gente fazia desde, né, do tratador de animais de um parque até o secretário, até o prefeito, porque todos são importantes. Segundo, quebra o molde, né, quebra o gelo, né, às vezes o líder precisa fazer isso com sua equipe, tá? Terceiro, faça da sua equipe sua marca registrada, né? Que eles tenham, eles se espelhem em você. Mas claro que você tem que ser um bom líder, né? A quarta estratégia, crie mágica por meio da capacitação. Então, lembrando, né, que a gente veio falando sobre, até aqui, né, nós vimos falando sobre treinamento, desenvolvimento, capacitação. Quinta estratégia, elimine inconvenientes, né? Então, tudo aquilo que não é necessário, elimine. Sexto, saiba a verdade. Então, você tem que ter equipe com você para saber, né, das verdades. Sétima estratégia, use combustível grátis, que é o que ele chama, ele tem uma sigla que se chama ARE, apreço, reconhecimento e estímulo. Oitava estratégia, mantenha-se na dianteira, né? Sempre estar atualizado o máximo possível. Nós estamos na era da informação, precisamos constantemente estarmos atualizados, né, com aquilo que está no nosso presente, tá? Nona estratégia, cuidado com aquilo que você diz e faz. Então, né, ou seja, não adianta você cobrar tais atitudes, competências, se você também não exerce aquilo, se você não faz, né? E aquilo que você fala, você é um líder, né? Se você é um líder, a tua equipe vai refletir aquilo, né?
Então, tem que ter muito cuidado. E 10º, desenvolver o caráter, né, valores na sua equipe. Então, aqui, de uma forma bem resumida, né, os títulos das estratégias, e aí, durante o livro, ele vai desenvolvendo essas questões, né, em cada capítulo, em cada parte aqui do livro, tá? E aí, nós temos um resumo aqui ao lado. Portanto, as instituições cujos líderes souberem como atrair, capacitar, manter os colaboradores inteligentes, ativos e criativos, serão as vencedoras do futuro. Desculpem. Então, observe novamente essa frase aqui, ó. As instituições cujos líderes souberem como atrair, capacitar, manter os colaboradores inteligentes, ativos e criativos, serão as vencedoras do futuro. Caso coloque em prática as estratégias e os princípios mencionados, garanto que sua equipe o recompensará com lealdade e excelência, fazendo com que seus negócios voem alto, tá? Então, basicamente, pessoal, para que a gente possa ter aqui talvez uma ou outra pergunta, né, no nosso tempo, eu encerro por aqui, né? A gente não conseguiu adentrar ainda na diversidade geracional, mas eu peço que todos vocês, né, estejam conosco também no dia 23, para que a gente possa dar sequência e chegar, né, onde é a proposição máxima, mas aqui já vimos algumas situações como conflitos, né, como acontecem os conflitos dentro dos ambientes laborais, tá? Mas, lembrando, as pessoas vêm em primeiro lugar, é isso que a gente precisa pensar inicialmente em qualquer situação, em qualquer posição que nós estejamos naquele momento, tá? Então, quero que vocês terminem e reflitam sobre isso para que a gente possa dar a continuidade, tá? Obrigada por estarem aqui comigo nesta noite, né? Uma noite fria, que acredito que no Brasil inteiro está frio, né? Aqui em Curitiba, muito frio. Mas que vocês, né, então, estão aqui presentes conosco nessa noite, agradeço imensamente, tá? Desejo um bom final de semana a todos. Obrigada pelos comentários, pelos elogios, obrigada, pessoal, e vamos em frente, tá bom? Obrigada, até mais, tchau, tchau.